Glória a Deus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia aos irmãos que nos assistem nesta manhã, nesta live. Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, por nos permitir nesta manhã entrar na sua casa. Talvez muito mais do que isso, você estar conosco através dessa ferramenta, adorando ao Senhor. Dizer para você que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. Mesmo em meio ao caos, Ele manifesta a sua glória, a sua presença entre nós. Então que Deus abençoe você aí na sua casa. E eu gostaria de, amados, compartilhar uma palavra com vocês muito rápida aqui em Ezequiel, no capítulo 37. Talvez deste livro um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Ezequiel, capítulo 37. Amém? Ezequiel 37, a palavra do Senhor diz assim. Preste atenção nessa leitura, amados. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram numerosos naquela superfície do vale, e eles estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, só tu sabes. E disse-me ele: profetiza a esses ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós farei crescer, sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então eu profetizei segundo o que me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso, e olhei e via tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz o Senhor Deus: vem dos quatro cantos os ventos, ó Espírito, sopra sobre esses mortos para que vivam. E então eu profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram,
e pereceu a nossa esperança, e estamos todos de um modo exterminado. Portanto, profetiza e diz-lhes assim, que o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na sua terra própria. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, e eu fiz, diz o Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Nós estamos diante de uma palavra da qual o Senhor tem para nós nesta manhã. Então fala conosco, ministra aos nossos corações, de uma forma tremenda e maravilhosa. Nós queremos nesta manhã, ó Pai, simplesmente nos alimentarmos desta palavra, sairmos daqui, Senhor Deus, transbordando na Tua graça, no Teu Espírito. Ainda há pouco nós estávamos mergulhados aqui na Tua presença, e eu sei, Senhor, que não será diferente diante desta palavra. Por isso toma a vida dos meus irmãos, toma aqueles que estão nas suas casas também, Senhor Deus, nos acompanhando, e que o Senhor faça algo sobremodo diferente nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa realmente avivar a nossa alma, reativar o nosso espírito, e que tudo aquilo, Senhor Deus, que talvez esteja um caos na nossa vida, seja no nosso interior, seja dentro da nossa casa, seja as nossas finanças, seja o nosso casamento, seja a nossa família, seja a nossa vida, seja ela pessoal ou até mesmo espiritual, que o Senhor possa reativar novamente, Senhor. É o que eu declaro hoje, nesta manhã. Fala conosco, ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Que muitas vezes, amados, nós não atentamos para esse texto, é que diante de uma história como essa, onde eu poderia chamar de uma parábola do caos, ou uma parábola de uma grande crise, é que Israel, até o reinado de Salomão, era um reino unificado. É importante você entender isso. Até o reinado de Salomão, Israel era um reino unificado, e era um só governo, uma só federação. E de repente, vocês sabem muito bem, após o reinado de Salomão, há uma crise entre a nação de Israel, e eles se dividem em dois reinos: o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é composto por Benjamim, Judá, e se torna um reinado sólido, firme, um reinado onde a adoração ela é voltada de fato ao Senhor. E é interessante porque o reino do norte, eles passam a ter as suas regras próprias, eles passam a cultuar de forma diferente, não parece ser o mesmo povo mais, não parece que eles estavam até um tempo atrás unificados. E quando eles se dividem, né? E é interessante porque ano passado meu pai esteve lá. Para você ir do norte até o sul é mais ou menos 3 horas, 3 horas e meia, 4 horas no máximo. Você percorre toda Israel. Olha só que interessante. Então é muito próximo, né? Então se estabeleceu o reino do norte e o reino do sul. E só para que você possa entender, cada um neste momento fazia
o que dava na cabeça. E é neste momento de afastamento, no momento onde a nação se divide diante daquilo que o Senhor tinha estabelecido como governo, como unificação, é dentro deste cenário que o próprio Deus se utiliza de uma outra nação inimiga para corrigir Israel, para trazer de volta Israel para o eixo, para que Israel possa novamente louvar e adorar, cultuar, como de fato eles faziam antigamente. E é neste momento que o Senhor levanta a Síria, a Babilônia, um governo que agora vai subjugar esta nação, a nação de Israel. E só para que você possa entender, a primeira coisa que acontece, o reino do norte ele é invadido, e ele é totalmente destruído. A sua capital, Samaria ou Samária, como você queira, ela é destruída. A prova disso é que quando o Senhor Jesus está com aquela mulher samaritana no poço, ela não tem identidade, ela não sabe onde cultuar, porque ela mesmo fala o caos que estava o reino do norte. Ela mesmo vai dizer: Senhor, há uns dizem que é em Gerezim o local da adoração, mas outros falam que é em Jerusalém. Em que lugar é, afinal de contas? É no reino do sul que nós devemos adorar? Ou é no reino do norte que nós devemos adorar? Os nossos pais, Jacó, disseram que é aqui em Gerezim, mas de repente parece que as coisas mudaram e estão dizendo que agora é em Jerusalém. E Jesus dá uma resposta àquela mulher: não é nem em Jerusalém, nem tampouco lá em Gerezim. Que aqueles que adorem o adorem e façam isso em espírito e em verdade. Então aquela mulher, ela é o próprio retrato do caos do reino do norte. E só para que você possa entender, quando então a Síria invade Samária e faz daquela capital um jugo e começa a deportar as pessoas do reino do norte, isso já se passam 130 anos, só para que você possa entender. E agora, como se não bastasse, a Síria começa a invadir o reino do sul. É esse o cenário, é esse o caos, é nesse cenário, é nessa história que Ezequiel aparece. Porque nessa segunda leva, nesse período, no primeiro período do reinado do norte, para que vocês possam entender, o profeta era Jeremias. Mas quando a Síria agora, ela expande, ela quer mais, ela quer tomar o território por inteiro, eles começam a marchar em direção a Jerusalém, naquelas muralhas edificadas, na fortaleza de Jerusalém. Então a Síria agora começa a avançar contra o reinado do sul, e é neste momento que alguns profetas, eles começam a se manifestar, como por exemplo o profeta Abacuque. Ele mesmo vai dizer no capítulo 1, até quando, Senhor, veremos esses assírios massacrando, subjugando, politicamente e religiosamente, ditando as regras da nossa nação? Alguns profetas menores, contemporâneos, eles começam a se manifestar, e é exatamente dentro deste caos, é dentro dessa história, que Abacuque no capítulo 3, ele vai falar que ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja pasto nos currais, é nesse contexto aqui, Abacuque se manifesta. Os profetas menores se manifestam, e é nesse momento que o Senhor também começa a falar com Ezequiel. E é interessante a forma como Ezequiel, ele é compelido por Deus. Por que, pastor? Porque Ezequiel, ele é convidado a viver aquilo que ele profetizava. Se você pegar a história desse homem, desde o capítulo 1 até chegar ao capítulo 37, em nenhum momento você vai ver Ezequiel simplesmente liberando a palavra, mas ele liberava aquela palavra e ele vivia o contexto daquilo que ele estava liberando.
Dessa forma, a nação de Israel, agora eles começam, como no versículo que nós lemos aqui no versículo 11, eles começam a dizer: olha, nós estamos como uma casa que não tem esperança, os nossos ossos, eles se secaram, não há esperança, estamos todos nós exterminados. Eles estão agora há 210 anos subjugados pela Síria. Isso eu estou fazendo a contagem já com o Reino do Norte. 210 anos, desde a primeira tomada do Reino do Norte. E é nesse cenário que eles começam a perceber que não há mais chance para eles. E é interessante, amados, porque os dias atuais de hoje talvez não sejam tão diferentes daquilo que estava acontecendo aqui. Eu me lembro que quando tudo isso começou, afinal de contas nós estamos ainda vivendo esse período de pandemia, mas eu me lembro que nas primeiras semanas, quantas pessoas apavoradas, aterrorizadas, sim ou não? É ou não é verdade? Isso não quer dizer que ainda nós não estejamos temerosos, mas vamos ser sinceros, naquelas 2-3 primeiras semanas lá de março, no finalzinho, até o iniciozinho de abril, quantas pessoas estavam em pânicos, sim ou não? Quantos pedidos de oração vieram pelo meu WhatsApp, porque pessoas estavam entrando em depressão. Se você não sabe, nesse período o número de suicídio aumentou, devido ao pânico, devido à insegurança, à incerteza, o medo, a aflição, a angústia, todos esses sentimentos envolvidos. Pensa em uma só pessoa. E nós estamos falando agora de um cenário onde não era uma, mas sim uma nação que estava subjugada por anos pelos assírios. Pessoas que talvez entre elas já não sabiam mais, porque a geração já tinha mudado. Olha isso. Temos 2 gerações aqui já tinham se levantado dentro desse cenário, e muitas desses não conheciam de fato o agir e o mover de Deus, o Deus dos seus pais, como na própria palavra diz, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Uma outra geração estava dentro desse cenário, mas vivendo algo terrível. E é aqui que Deus levou então Ezequiel, para que ele pudesse olhar aquela cena de uma forma diferente. Eu não sei você, mas por algumas vezes dentro desse texto eu já me peguei pensando a visão que Ezequiel teve. Primeiro o Senhor, ele tira Ezequiel de um local, de um lugar, olha isso, e não foi a pedido de Ezequiel. Ezequiel não pediu: Senhor, me leva lá, eu quero ver, Senhor, faça alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Versículo 37 inicia: e veio a palavra do Senhor a mim, filho do homem, e te levarei em espírito. Olha isso. O Senhor, ele transporta Ezequiel de um cenário de angústia, de guerra, de aflição, de perda, mas leva Ezequiel para um cenário que, na minha visão, é pior ainda. Sim ou não? Uma coisa é você estar vivendo aqui, mas outra coisa é você estar num outro local, num outro lugar, aonde a pandemia é todo mundo. Sim ou não? É ou não é? Eu falei isso semana passada. Nós estamos numa terra abençoada, nós estamos num lugar abençoado. Imagina, você está em um local onde alguém diz: eu estou infectado, o outro também fala, e você fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?
E muitas vezes, amados, olha isso. Sabe o que o Senhor falou no meu espírito? É que muitas vezes nós só enxergamos o nosso problema, a nossa dificuldade, e achamos que outras pessoas também não passam por dificuldades. Muitas vezes dentro daquilo que nós estamos vivendo, nós não conseguimos enxergar o que o outro irmão está passando. Às vezes o Senhor, Ele te tira de uma situação, Ele te tira de um lugar, Ele te transporta, Ele te coloca em uma outra realidade, para que você possa enxergar que o problema daquele local ou daquele irmão é maior do que o teu. Porque quantas vezes nós dizemos, é só comigo? É ou não? É ou não é verdade? Isso só acontece comigo. Por que Deus fez isso? Por que Ele fez aquilo? Eu não vejo mais nada acontecendo com as outras, mas comigo, isso sempre é assim. Mas muitas vezes o Senhor, Ele nos leva a lugares para que nós possamos pensar também no problema de outras pessoas. E eu quero dizer para você, isso é ser igreja. Todas as vezes quando o Senhor, Ele estava diante de alguém, a própria palavra vai dizer, e Ele, movido de quê? De íntima, Ele se colocava no lugar do outro. É diferente. Uma coisa é você dizer, que pena, ai que dó, mas outra coisa é você dividir o que você já consumiu com o outro. Se desfazer, mesmo sabendo que você vai ficar com menos um, mas para abençoar outro, para alegrar a vida de outro, para ver o sorriso, a alegria dentro da casa de outra pessoa. E muitas vezes o Senhor, Ele faz exatamente isso. Ele nos leva a um outro lugar, porque muitas vezes nós pensamos que só nós temos problemas. E se ficarmos pensando somente em nós, amados, nós nunca iremos nos colocar no lugar do outro. É dentro desse cenário, Ezequiel não faz nenhum tipo de opção. E o Senhor empurra ele para aquele local, para aquele lugar. Muitas vezes o Senhor, Ele vai fazer assim com muita gente. Te empurrar para que você possa crescer. Te empurrar para que você volte a andar. Ou talvez fazer como o próprio Ezequiel no capítulo 4, filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, para falar comigo, para que eu fale contigo, você não pode estar prostrado, levanta. E vamos ser sinceros, amados, muitas vezes ser empurrado para aquilo que nós não queremos, como é difícil, sim ou não? É ou não é verdade? Vem cá, Vini, rapidinho. Pula aqui. Você não quer andar para lá, certo? Mas eu estou num fluxo. Chega aqui, eu me deparo com o Vini e eu falo, vamos. E ele começa a medir força comigo. Olha como é terrível. Ele acaba impedindo o quê? De que eu passe, avance. Mas o que o Senhor quer para mim e para ele? Que nós o quê? E muitas vezes Deus vai fazer isso aqui, ó, que eu faço uma força maior para empurrar ele. Consegue entender isso? E muitas vezes nós estamos dentro de uma ação. Eu não sei se você já percebeu isso. É como se uma locomotiva estivesse te empurrando e você
retroceder, você quer voltar aqui? Não, mas Deus está nos empurrando. Assim Deus estava fazendo com Ezequiel, empurrando Ezequiel para aquele cenário, para que ele pudesse olhar, ver o que de fato estava acontecendo, não com os ossos, mas com a nação de Israel, porque os ossos estavam representando aquela nação, e Deus estava mostrando para ele como é que estava o caos, porque lá ele não estava enxergando, e muitas vezes Deus vai ter que fazer isso, te tirar do teu conforto, mexer na nossa inércia, para te empurrar muitas vezes em locais, em lugares, em situações, para que você possa perceber o que está de fato acontecendo. E Deus estava empurrando Ezequiel para aquele cenário, assim como também naquela noite, quando Jesus ele atravessa o mar da Galileia. Se você ler aquele texto lá de Mateus capítulo 14, no versículo 23, os discípulos não queriam ir. Lê lá, está na Bíblia. Eles não queriam ir e não tiveram opção. O texto vai dizer, compeliu. Jesus disse, nós vamos. E possivelmente alguns dos discípulos, ou todos eles disseram, Senhor, hoje não, vamos dormir. Vamos fazer qualquer outra coisa. Mas o texto vai dizer que compeliu-os para que eles pudessem atravessar o mar da Galileia. Não tiveram escolha, não foi uma escolha. Eles foram levados a entrar naquele barco, pronto, e acabou, porque Deus tinha uma lição para ensinar para aqueles homens. Eles precisavam aprender algo, e Deus os compeliu, Jesus os compeliu, vamos. E muitas vezes o Senhor nos dias de hoje está fazendo hoje com a igreja atual, vamos. Precisamos dar uma resposta para o caos, para o cenário que está. Vamos, vamos. Precisamos ser essa voz profética nos dias de hoje. Em meio a tudo que está acontecendo de mim e de você, tem que fluir uma palavra de esperança. E muitas vezes o Senhor ele vai nos encurralar, Ele vai nos apertar, Ele vai nos empurrar para o meio do caos. E é interessante porque nenhum de nós faz a opção pela dor e pelos vales cheios de ossos secos. Afinal de contas, quem é que deseja passar por aflições, crises? Quem é que gosta de estar num cenário de morte? Desculpa a pergunta que eu vou te fazer, mas você visita cemitério? Hoje eu vou no cemitério, fazer o que? Eu vou passear nas tumbas. Nunca ouvi alguém dizer isso. Afinal de contas, isso não é comum. E também não tenho nada com quem passei no cemitério, certo? Não tenho nada com isso. Pelo contrário. Mas não é comum. Mas ninguém escolhe, ninguém faz uma opção pela dor. Ninguém faz uma opção em estar em um ambiente assim. E é interessante como Deus ele faz as coisas. Porque não basta você apenas estar. Porque Deus, a primeira coisa, Ele tira Ezequiel daquele local e transporta Ezequiel para um outro ambiente. E Ele fala, agora comece a andar. Começa a andar, começa a ver. Olha isso. Começa a observar. O texto vai dizer, o texto que lemos, que ele começa a rodear aquele cenário. Ele começa a andar sobre aquele vale de ossos secos, aonde havia uma desolação. O Senhor leva o profeta a um cenário de morte, um local vazio, onde havia cheiro de morte. E muitas vezes, amados,
Deus, Ele é especialista em nos ensinar algumas coisas. É dentro daquele cenário que Deus pergunta para Ezequiel: e aí, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha a lição que Deus estava dando para o profeta: acaso pode voltar a ter vida? Talvez, se aquela pergunta ela pudesse continuar, ou talvez se fosse nos dias de hoje, alguém poderia perguntar para você: você acredita em quê? Você acredita que Deus pode fazer isso? Quantos já fizeram essa pergunta para alguém? Você acredita? Você acredita em Deus? O salmista vai dizer que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós em quem? Nos gloriaremos no Senhor. Um confia em carros, outro confia em cavalos, outros confiam na medicina, outros confiam na ciência, outros confiam no governo, outros confiam em si mesmo, outros confiam na sua posse, outros confiam na sua força, mas nós confiamos no Senhor. Por isso a pergunta: você, Ezequiel, acaso pode reviver esses ossos? Sabe, não é fácil dizer sim, quando tudo diz que não. É interessante porque muitas vezes, por mais que nós oremos, por mais que nós esperamos, muitas vezes sem nós não cremos. E aí eu não vou nem te perguntar se algum dia você já se pegou assim, ou se você conhece alguém assim. Nós não somos capazes de exercitar a nossa fé. Em Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo não para por aí, porque nós falamos o versículo pela metade, para corrigir os outros, sim ou não? É ou não é? Sem fé é impossível, a Bíblia diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas o versículo não é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se faz necessário acreditar que Ele existe. Muitas vezes nós vivemos como se Deus não existisse. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque se faz necessário acreditar, a se aproximar dEle e crer na existência dEle, para que Ele possa abençoar. Está lá, está escrito lá, esse é o versículo por inteiro, para que Ele possa galardoar aqueles que o buscam. Mas dizer sim quando tudo está dizendo não, é difícil. Talvez Marta possa representar muito bem esse tipo de pessoa, aquela que até se dispõe a sair da sua região, do seu bairro, do lugar onde ela estava, e ir ao encontro de uma outra cidade. Olha isso. E ela chega lá e diz: se o Senhor estivesse lá, o meu irmão não teria morrido. Se você estivesse em Jerusalém, em Betânia, ela morava em Betânia, se o Senhor estivesse em Betânia, ela não teria morrido.
morrido, Lázaro não teria morrido, o teu amigo não teria morrido. E Jesus dá uma resposta para ela dizendo: Marta, ele vai ressuscitar. E olha a resposta de Marta para Jesus: sim, eu creio que ele vai ressuscitar. É verdade, naquele grande dia. Ela estava dizendo: hoje não, amanhã eu sei que não. Nada mais pode mudar esse quadro. Talvez Marta represente muitos de nós que até crê, mas de forma parcial. Jesus estava dizendo: essa doença não é para a morte, e ele vai ressuscitar. Ah, eu creio, ele vai ressuscitar naquele grande dia, ou seja, na vida do outro, na casa do outro, na família do outro. Eu creio que isso possa, mas na minha não. Marta demonstra para todos nós que é possível nós vivermos em uma religiosidade de bons conceitos de teologia e ainda assim viver não acreditando em milagres. Deixa eu te dizer, Deus ainda faz milagres. Ah, você não entendeu? Deus ainda faz milagres. Ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, e ele vai continuar sendo eternamente. É um Deus imutável. Muitas vezes nós é que dificultamos o agir de Deus. Nós invertemos a história. Deus estava falando de uma ressurreição iminente. Deus estava dizendo para ela: calma, vai dar tudo certo, o problema vai ser sanado. E ela estava dizendo: sim, pode ser, né? Quando acontecer realmente o arrebatamento da igreja, aí eu creio que isso possa acontecer sim. Então Marta, ela representa bem essas pessoas com dúvidas. Mas a pergunta não é um acaso, porque Deus está perguntando para Ezequiel: você acredita que esses ossos podem reviver? A resposta de Marta, dentro de um cenário como esse, seria uma resposta de dúvida. Mas a resposta talvez de outras pessoas seria: sim, eu creio. Eu creio, sim, eu creio, como Abraão. O texto vai dizer que Abraão, ele creu contra a esperança. Essa frase consegue perfurar a tua mente? Alguém crer contra a esperança. Olha isso. Ou seja, em um cenário de impossibilidades, alguém diz: ainda assim mesmo, eu creio que pode acontecer. Dentro de um cenário de impossibilidades, são aqueles que creem a despeito de todos os fatos contrários. Olha isso. São pessoas que creem a despeito de todos os fatos contrários. É uma fé que abre possibilidades da ação de Deus para Ele operar milagres. Eu creio, mas a ciência já disse que não, os médicos falaram que não, a família disse que não, aliás, o mundo inteiro, mas eu creio. A despeito do que estão falando, a despeito do que está acontecendo, a despeito do cenário, do quadro, do relatório, do exame, do que eu perdi, do que eu ganhei, do que eu tenho, do que eu não tenho, eu creio, mesmo que tudo esteja contrário, eu creio. É uma fé que abre possibilidades.
são aqueles que dizem sim. E outros vão ficar como Ezequiel, tu sabes. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. Tu sabes. Talvez como aquele cego. Tu sabes, Senhor. O cego disse para Jesus: tu sabes. Se eu posso voltar a enxergar novamente, só você sabe. E aí Jesus tem que perguntar: mas o que quer que eu faça com você? A gente sempre faz essa lembrança desse texto, porque você perguntar para um cego o que ele quer, dificilmente um cego vai dizer: eu quero um carro. Vamos ser sinceros, vai. Você está diante do gênio da lâmpada, cego, impossibilitado de enxergar, de ver. Você vai pedir dinheiro? Você vai pedir a solução para todos os seus problemas. Eu quero voltar a enxergar, quero voltar a ver. Por alguns segundos, feche seus olhos e comece a tentar imaginar agora esse ambiente. Por favor, faça isso. Feche seus olhos por alguns segundos. Isso, feche. E tente mentalizar esse ambiente. Você tentando sair dessa cadeira e ir nas repartições da igreja. Você quer vir ao altar, subir aqui no altar? Você quer ir ao banheiro? Você conhece outras dependências da igreja? Você quer ir lá na salinha? Você quer ir beber uma água? Você quer entrar aqui na bateria? Você quer andar entre as cadeiras? Agora olha para mim. Quem acha que o cenário que você visualizou é fácil? Ah, irmão, de verdade, por mais que eu conheça cada centímetro desse local aqui, mas se a partir de agora ou de amanhã eu não enxergasse mais, eu sei que aqui tem uma reta, e eu não sei até onde eu vou, porque agora eu já tenho que começar a medir, porque eu estou sentindo medo, eu não sei o que vai acontecer. Ó, eu sei que aqui tem um salto, e eu vou tentando. A porta está meio aberta, parece, né? Você está vendo a dificuldade? Isso é porque tem um cenário gravado na minha mente. E se não tivesse? Muitos de nós, infelizmente, estamos assim, com alguns cenários gravados na nossa mente, e agimos no automático. Mesmo os cegos, agimos já no automático. Você já viu o cego de nascença? Irmão, eu já vi cego que pega ônibus, vai para Santos, ele volta, vem, vai, faz. Já viu isso? Eu me lembro que quando eu era criança em Itanhaém, tinha um cego assim. Ele ia no mercado, fazia acontecer, e você não dizia que o cara era cego. E uma agilidade no negócio. Ele sabia que tinha um vão aqui, sabia que tinha um outro ali. Cenário gravado, e muitos de nós, infelizmente, estamos assim. Tu sabes. Você crê que você pode ser curado? Deus é quem sabe. Você acredita que as coisas... Deus é quem sabe. Mas Deus vai fazer... Se Deus quiser. Como se Ele não quisesse. Como se Ele fosse um Deus que ama. E aí a gente fica, né, como filho. Mas... se você quiser. Não o que o profeta fala? Acaso Deus está com as suas mãos ressequidas, encolhidas, né? Para que não possa o quê? Abençoar, com os seus ouvidos tapados, agravados, para que ele não possa o quê? Escutar. Então, peraí. Então Deus, Ele está ouvindo as minhas orações, mesmo que dentro de um cenário eu não esteja
que não esteja acontecendo nada, mesmo assim, Deus está te ouvindo. Escute, orações não respondidas não significa que Deus não está te escutando. Como assim, pastor? Ele está escutando, mas não me responde, porque tem coisas na nossa vida que são processuais. Se Deus te entregar tudo de uma vez, você pode cair. Se Deus despeja para você tudo de uma vez só, você pode se perder. Quantos entendem isso, sim ou não? Quantas pessoas você conhece que um dia entrou aqui pedindo porta de emprego, e Deus abriu a porta de emprego e agora não vem para a igreja por causa do emprego? Quantas pessoas foram carregadas, foram abençoadas através de uma carona, mas quando comprou um carro, nunca deu uma carona para ninguém? Entende isso ou não? E aí depois, dentro dos processos, eu estou falando de orações que muitas vezes nós não temos resposta. Você entende que Deus muitas vezes ele começa a trabalhar em nós. Havia uma nação que eles estavam dizendo, como eu li, os nossos ossos estão sequíssimos, perdemos a esperança, estamos como todos nós exterminados, a nossa esperança se foi. Esse era o cenário. Isso aqui não é Ezequiel que está falando. O versículo 11 é o cenário. Deus mostra para Ezequiel o que a nação estava falando. Porque quando Deus coloca Ezequiel naquele cenário, Ele mostra para Ezequiel o que estava acontecendo com o povo. Olha o que o povo está dizendo: que os ossos estão secos, que a esperança se foi, que eles estão como exterminados. E é nesse momento que Deus manifesta a sua glória, a sua presença naquele lugar, dizendo: acaso, você olhando para este cenário, o que você acha? Poderão reviver esses ossos? Qual é o cenário da tua vida hoje que Deus não possa mudar, que Ele não possa transformar? Tá, vamos lá. Nós sabíamos muito bem em que barco nós estávamos indo. Eu estou falando da nossa nação. E olha o que Deus fez. Pega um louco, coloca lá. E olha o que está acontecendo. Muitas vezes o Senhor Ele vai fazer exatamente isso. Num cenário onde nós dizemos: tu sabes, se tu quiseres tu podes, onde agimos cheio de dúvidas, de incredulidade no coração, o Senhor Ele sempre tem uma resposta para cada um de nós. Sempre. A primeira coisa é que Ezequiel, ele não podia aceitar como definitivo aqueles ossos sequíssimos. Muitas vezes nós olhamos as nossas dificuldades como algo definitivo. Isso não pode mudar mais. Vamos ser sinceros, quantas vezes nós já pensamos assim? Isso não vai mudar mais. Fulano não muda mais. Beltrano não muda mais. É ou não é verdade? Esse país não muda mais. Não é assim? Essa cidade não muda mais. Todos são iguais. Muitas vezes nós colocamos alguns contextos da nossa vida como algo definitivo e imutável. As palavras nunca e impossível não fazem sentido diante do poder de Deus. Deus não conhece o nunca.
impossibilidades ele também não conhece. Quando ele diz para Abraão, ele diz: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil, impossível, que eu não possa fazer? A pergunta de Deus para Abraão, ele não pergunta: tem alguma coisa difícil que eu não posso fazer? Demasiadamente ele estava dizendo, e ele diz demasiadamente impossível. É redundante. Quer dizer, uma coisa impossível, tem alguma outra coisa para definir a palavra impossível? Tem? Você consegue definir? Impossível é uma coisa impossível, porque não tem mais nada para definir. E ele diz, há alguma coisa demasiadamente impossível para mim? Eu penso que nós, talvez, diante de uma pergunta como essa, o que você responderia para o Senhor? Sim, eu tenho, Senhor. A minha casa, o meu casamento, a minha família, meus negócios, o que mais? A minha saúde, os meus filhos, enfim, cada um dentro das suas circunstâncias. Talvez você tivesse alguma coisa. Mas as palavras nunca é impossível, nunca estão diante do dicionário de Deus. Vou repetir, a palavra nunca e impossível, ela não se encontra no dicionário de Deus. O nunca para ele não existe, afinal de contas ele é o início, ele é o meio e ele é o fim. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tudo nele já foi, você sabia disso? Está lá em Provérbios. Tudo nele já aconteceu. A eternidade já aconteceu, sabia disso? Para ele, tudo já aconteceu. Alguém que não é nem futuro, não é porque ele é infinito. Olha isso. Tudo isso aqui, na eternidade já aconteceu. Como pode isso? Só Deus volta no túnel do tempo. Só Ele. Isso aqui para Deus é um túnel do tempo. Porque a tua morte já aconteceu para Ele há muito tempo. A minha, para Ele já aconteceu há muito tempo. Se vai ser aqui no Veneza ou não, não sei. A sua também não sei. Mas Deus sabe. E aí, pastor? E aí que você pode mudar o cenário da tua vida a partir de agora, de hoje. Porque há uma pergunta diante de nós nesta manhã: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Não podemos nos conformar com o cenário de forma definitiva. Se você puder fazer, mesmo em meio à máscara, diga para o teu irmão: não se conforme. Outra coisa, e eu começo a encerrar por aqui. Deus desafia o profeta a confrontar o caos daquela história. Olha isso. Ele desafia Ezequiel a confrontar o caos. Deus faz uma sociedade com Ezequiel e diz: te transportei até aqui, te coloquei até aqui, mas daqui para frente quem tem que agir é você. Se você quiser transformação, se você quiser mudança, Deus, por mais que Ele esteja no controle, muitas vezes a ação ela vem de nós mesmos. Você entende isso? Deus deu autonomia a Ezequiel. Profetiza. Se vai acontecer ou não, vai ser através da sua palavra. Profetiza. Olha isso. Deus dá autonomia a Ezequiel. Te coloquei aqui. Daqui para frente é com você. Você já percebeu isso? Muitas vezes Deus nos coloca em eixos, em locais, em lugares, em situações, em circunstâncias.
E ele diz: daqui para frente é com você, profetiza. Daqui para frente é com você, profetiza. Profetiza. Tantas quantas vezes ele tiver que te perguntar se acaso é possível, ele vai te perguntar. Porque para Ezequiel ele perguntou 5 vezes: é possível? Ezequiel: não sei, tu sabes. E Deus fala: então começa a rodear, começa a andar. E ele começa a andar. E aí, o que você acha? Não sei. Então continue andando. Anda. Terceira vez. E aí, o que você acha? É possível? E Ezequiel diz: tu sabes. E ele começa a perguntar de novo, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós vamos até o 12, mas o texto continua. Ali não é um entretexto. Do 12 tem um paralelo, tem um subtítulo, mas a história é a mesma, ela continua. E ele vai perguntando para o cara: e aí, cara, você acha? O que você está vendo? Qual é o cenário? Qual é o histórico? E eu fico imaginando, é morte, aqui era um exército de guerra, que, não sei, e está sequíssimo, mas o que você... Não sei, tu sabes. Não sei, quem sabe é você. Deus, ele poderia dar de ordem direta para o caos, mas ele não deu. Ele deu autoridade para o profeta. Vou repetir. Deus poderia dar ordem para o caos e dizer: olha, observe, te coloquei aqui, agora fica olhando o que eu vou fazer. Deus não fez. Deus colocou Ezequiel lá, pediu para ele andar. Vai rodeando, andando, vai olhando, vai vendo. Comece a profetizar. Ele começa a andar, a interagir com o local. Olha isso. Muitas vezes Deus vai fazer isso na nossa vida, nos empurrar a um ambiente como este. Seja ele qual for a circunstância que você esteja vivendo, ele vai te empurrar a isso e vai pedir para você: comece a interagir. Porque para você fazer alguma coisa, você tem que conhecer. Conhece? Vai lá no cantinho, vai lá, olha, vê, vai, mexe aqui, olha para cá, olha para lá. E aí, o que você acha? Não sei. Então vai, continua andando, continua fazendo, continua vendo. Mas há algo profético nesse texto, porque Deus começa a dizer para ele, a pergunta, ela vem insinuando que Ezequiel tinha que usar a palavra. E muitas vezes nós não fazemos isso. Agora Ezequiel sai de um contexto de vivos e vai para um contexto de morte, e ele tinha que pregar para os mortos. Olha isso. Deus diz: olha aí, vê aí. Profetize aos ossos. Dá ordem. Ontem eu tinha visto e saiu da minha memória, mas se eu não estiver enganado, são 300 e poucos ossos que nós temos no corpo. 306. Obrigado. Olha isso. Você já imaginou? Porque aqui está falando de um exército muito numeroso. O ruído, o barulho que houve naquele lugar, naquele local. Muitas vezes os ruídos, os barulhos, eles tentam desviar a nossa atenção. Porque quando nós estamos inseridos dentro de algum contexto e começamos a agir, a trabalhar, a andar, começa a rodear, começa a profetizar, os barulhos começam a acontecer, os ruídos começam a acontecer, tudo aquilo que é contrário na nossa vida começa a se levantar, seja contra a tua palavra, seja contra a tua ação. Olha isso. E eu fico imaginando o cenário, irmãos. Sinceramente, se eu tivesse ali, talvez eu correria, de verdade. Vamos ser sinceros. Ou você iria ficar olhando: nossa, que coisa linda, olha a pele, os nervos, o cabelo está crescendo. Irmão, é perna para quem te quero. Igual aquele
né? Saída pela esquerda, saída pela direita, né? Pensa você num local desse e o negócio lá tudo voltando, tomando forma. É esquisito, sim ou não? A nossa vida é assim. A nossa ação em Deus, ela também é assim. Muitas vezes esquisita, muitas vezes sem forma, muitas vezes sem vida, porque não tinha vida. Se você olhar o cenário aqui, tudo voltou ao seu lugar, mas tinha uma coisa: não tinha vida. A pior coisa é quando você está inserido de um contexto, ou você está fazendo alguma coisa, e por mais que aquilo esteja bonito, arrumadinho, mas não tem vida. Você age, você faz, você fala, mas não tem vida. A casa está limpa, está arrumada, mas não tem vida. Você está na igreja, está até pregando, está no altar, está cantando, está fazendo, mas não tem vida. A Bíblia está dizendo que não tinha o Espírito. Irmão, e Deus é tão maravilhoso, porque quando você lê aqui, nesses versículos, nem sei se eu anotei isso aqui ou não, no versículo 8, 9 e 10, o Espírito é com letra minúscula. Não tem o Espírito, não tem o Espírito, está aí, 8 e 10, não tem o Espírito, e colocarei neles o Espírito, mas é o Espírito de letra minúscula. Somente no versículo 14, quando há uma restauração por completa, quando Deus deixa aquele esqueleto ereto, os tendões, as emoções, os nervos voltam a preencher aqueles ossos, aquela carcaça. Quando está completo, aí Deus vem e diz: e soprarei sobre eles o meu. Aí é Espírito de letra maiúscula. Deus quer nos dar autoridade. Deus quer nos entregar a autoridade, mesmo em um cenário caótico. Deus quer nos dar a autoridade para que nós venhamos profetizar condição para outras pessoas, condição para esta cidade, condição para este governo. Nós somos condutores, nós somos portadores da palavra de Deus. Em nós tem que ter uma palavra de esperança em meio a um cenário de caos, em meio a uma história. Pode o mundo inteiro estar falando sobre o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, mas a palavra sempre será uma palavra de fé e uma palavra de esperança, uma palavra de avivamento em meio à morte, em meio ao caos. Deus quer te dar autoridade, meu irmão. Simplesmente obedeça. Fala para o teu irmão: obedece. Fala de novo: obedece. Eu sempre aprendi desde pequeno que o abecedário do cristão é o quê? Obedece. Porque depois de muita interação, Ezequiel diz: eu resolvi obedecer. Ezequiel vai dizer: então eu profetizei segundo o que me fora ordenado. Nós somos aqueles que conclamamos, proclamamos a transformação em meio ao caos. E longe de ficar usando expressão aqui de profeta de caos, irmãos. Eu não sou profeta de caos, coisa nenhuma, nem você será. Mas nós somos aqueles que nós profetizamos vida. O profeta, ele declara com palavras de Deus, a realidade começa a se transformar. No versículo 7 diz que quando ele começa a profetizar, então eu profetizei segundo
segundo a palavra que foi me dada. Eu penso comigo que Ezequiel se encheu de esperança. Depois de ele ter visto todo aquele cenário, toda aquela situação, e Deus perguntando 1, 2, 3, 4, 5, aquele cara já deve ter, sabe, ele estava meio que, ou vai ou racha. Vamos lá, então eu vou obedecer. Então, segundo o que o Senhor está me dando, eu vou profetizar. E ele, quando começa a falar, antes de falar aquela realidade, ela começa a mudar. Escute, Deus quer fazer isso hoje, nesta manhã. Você não precisa chegar na sua casa novamente para ver o cenário que ficou lá, e de lá você falando, agora vai mudar. Não, pode começar a mudar agora. E quando você retornar para sua casa, o cenário está melhor. Na segunda-feira, os problemas que você tem que resolver, as coisas que você tem que pagar, o que tem que acontecer, não é na segunda-feira, porque nós somos assim, não, na segunda-feira, na terça, na quarta, amanhã. Deus quer começar a fazer hoje. O problema é que nós sempre empurramos para um dia a mais. Nós sempre empurramos para um outro cenário. Nós sempre empurramos para um outro histórico. É ou não é assim? E sempre quando ainda há uma outra opção, nós não queremos pensar naquele dia, naquela hora, naquele momento. A gente sempre quer deixar para o depois, para o amanhã. Não, amanhã eu resolvo. Não, Deus já resolveu. Alguns pegaram. Quando você está dizendo assim, amanhã eu resolvo, na eternidade, Deus já resolveu. Até porque a palavra diz que o amanhã ele não te pertence. O amanhã só pertence a quem? A Deus. Enquanto eu profetizava, enquanto eu determinava a falar, o caos se organizava. E é isso que Deus quer fazer nessa manhã. Talvez, amados, de tudo que eu estou falando aqui, você não esteja até mesmo em um cenário de caos. Talvez não. Mas talvez Deus te trouxe hoje aqui nesta manhã, exatamente como Ele trouxe o profeta Ezequiel para esta realidade, para você profetizar na sua família. E sua família talvez não seja a sua casa especial, talvez seja a família do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, a sua mãe, não sei. Ou talvez seja outros quadros da sua vida, talvez seja no seu trabalho, que você hoje precisa profetizar. Talvez seja a sua saúde, eu não sei. O Espírito Santo de Deus que fale contigo. Eu não quero ficar colocando coisas aqui para você falar, falou porque falou. Não. De uma coisa eu tenho certeza. No versículo 14 ele vai dizer, porém em vós o meu espírito, com letra maiúscula. Eu sei de uma coisa, que Deus quer fazer algo sobrenatural na nossa vida. E o sobrenatural só acontece quando o espírito de letra maiúscula ele entra em nós, porque aí é o fôlego de Deus. Irmãos, às vezes a gente, né, é tão ousado nos dias de hoje, a gente fica aqui, a gente fala heresia, né? Você está jogando cuspe nos outros. Deus disse para Ezequiel, começa a soprar. Quantas vezes eu já fiz isso dentro da minha casa? Quantas vezes eu fiz isso na minha despensa? Quantas vezes eu fiz isso na minha geladeira? Quantas vezes eu fiz isso no meu carro? Sai. Tem alguma coisa que sai? Traz. O que tem que trazer, traz. Porque ele diz, profetiza aos 4 ventos. Você está pensando que é algo aqui, algo sobrenatural? Profetiza para que os 4 ventos eles possam cooperar ao teu favor. Se lembra de Atos capítulo 2? Qual a primeira coisa que aconteceu? O som, o ruído, osso com osso, né?
som de Deus, a bateria de Deus. O ministro de Deus, que segundo Miqueias é Davi, o ministro da adoração. Olha isso, está na Bíblia. Se você não lê Bíblia, está aqui. Ruído e vento, porque entrou um vento naquela casa e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Você já viu que o vento ele vem para trazer, mas ele também leva. Entendeu o que eu disse? Ele traz, mas ele... Por isso que eu disse para você tantas quantas vezes eu tive que soprar dentro da minha casa, porque o que é para trazer, traz, mas o que é para levar, leva. Coisa de louco, né? Coisa só de crente esse negócio, né? Coisa só de quem é Bíblia, né? Vocês viram o videozinho do crente Nutella e o crente raiz? Só crente raiz que sabe esse negócio, irmão. Nutella não sabe. Que é isso, não? Receba! Sabe não, só a raiz que sabe. Mas está na Bíblia. Sopra para os quatro ventos, e eu porei, eu colocarei, eu enviarei o meu Espírito. Se coloque de pé. Seus olhos. Eu não sei onde essa palavra ela permeou a sua vida, ela andou. Talvez de tudo que foi falado hoje aqui nesta manhã, se atente para algo, não se conforme com cenários e quadros que irão aparecer diante de você. Não se conforme. Filho do homem, profetiza. 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 Existem ferramentas que são intransferíveis. Existem armas que são intransferíveis. Se você ler Tiago, você vai ver que uma cidade ela pode ser arruinada através da boca. Está lá em Tiago. E muitas vezes essa ferramenta você não usa, essa arma você não usa. Como talvez neste momento, nesta hora, era para você estar profetizando vida em tudo que é teu. Acaso Deus não pode restaurar a tua casa, a tua família, os teus negócios, teu casamento, tua empresa, tuas finanças, tua saúde? O que é demasiadamente difícil ou impossível, que talvez hoje nesta manhã você tenha chegado aqui neste lugar, tenha entrado aqui neste local, diante de tantas dificuldades. Ou talvez você nem esteja vivendo tanta dificuldade assim. Mas quantos sonhos, quantos projetos você tem para o futuro, e você vê que os anos se passam e essas coisas elas não acontecem, porque o início dessa palavra, eu não sei se você percebeu, não aconteceu de imediato. Ou seja, eles estavam vivendo um período bom, houve um tempo
que aquela nação estava vivendo um período bacana, legal. Mesmo quando a Síria tinha tomado, eles ainda estavam bem, eles tinham sido deportados, enfim. Mas após alguns anos o cenário mudou, as coisas se complicaram. Os assírios não somente queriam o reino do norte, mas também se compeliram a tomar o reino do sul. Aí as coisas complicaram. E é neste momento, é neste cenário que eles vão dizer que eles estão sem esperança. E talvez você esteja vivendo um tempo assim. Eu não sei porque o Espírito está me empurrando a isso, mas talvez você é esse que esteja vivendo um período bom, mas de uma esperança que já foi embora, de algo que você queria que tivesse já acontecido e não aconteceu, mesmo você vivendo um tempo bom da sua vida, e a esperança foi embora. Você já tirou da tua mente, você já tirou do seu coração, mas você se perguntou para Deus se isso é possível ainda reviver? Talvez hoje, nesta manhã, o Senhor te trouxe aqui para você ouvir isso. Filho do homem, você acha que eu não posso tornar a fazer? Você acha que eu não posso tornar a reviver? Você acha que os teus sonhos, a tua esperança, elas não podem voltar novamente? Isso é para um tipo de pessoa, mas talvez tenha aquelas pessoas que estão hoje aqui, que realmente estão dentro de um cenário já de caos, onde o ambiente não é mais agradável, onde as circunstâncias não são boas mais, onde você pensa em desistir, você pensa em parar, você pensa em retroceder, onde você deixou de amadurecer, de crescer. Eu não sei. Eu não sei qual é o cenário e também não sei qual é a tua resposta. Eu não sei se você é Marta, eu não sei se você é Abraão. Eu não sei se você é o cego. Eu não sei. Eu não sei se você é aquele que crê, mas não crê como Marta. Sim, eu creio, Senhor, é verdade. Ou como Abraão, que é incisivo, sim. Do que Abraão creu contra a esperança. Talvez esta fé precisa ser reativada em você hoje, nesta manhã. Uma fé que transforma, uma fé que muda impossibilidades, que habilita portas, que abre portas. Nesta manhã é ter que ficar dizendo para você ficar orando, sabe? Porque como um profeta de Deus, sinceramente, o que eu vou dizer para você é: se você quer, se você não quer, mas não espere de mim que hoje eu vou ficar dizendo para você: levanta a mão, ora, profetiza. Se um culto como esse você não faz isso, quem dirá quando você estiver na tua casa? Hoje é o dia da transformação, hoje é o dia do renovo, hoje é o dia do avivamento. Hoje é o dia de você pedir realmente esse Espírito com letra maiúscula, que ele entre na tua vida, na tua casa, e que esses ventos que vêm dos quatro cantos empurre o que tiver que empurrar, varra o que tiver que varrer, faça o que tiver que fazer, traga o que tiver que trazer. Então é você e Deus nessa manhã, querida, aí no teu lugar, no teu local de adoração.
você dê vontade, liberdade ao Espírito Santo de Deus. Se você quiser falar em línguas, fale. Mas sinceramente eu iria profetizar tanto. Se eu tivesse aí, como eu estive, porque quando essa palavra ela entrou no meu coração, irmão, vocês não sabem o quanto eu profetizei. Áreas da minha vida que talvez precisam voltar a reviver. Coisas, locais, lugares que precisam voltar a ser ativados. Ações em mim que talvez morreram, foram finalizadas, e que eu tive que profetizar sobre mim mesmo, sobre o caos. E se você talvez não compreenda, não entenda isso, meu irmão, então peça para que Deus traga luz ao teu espírito, que talvez seja o espírito da letra minúscula, que ainda esteja morto, mas talvez seja o momento, a hora de você falar: Senhor, como no verso 14, o Senhor trouxe um espírito de letra maiúscula, traga sobre a minha vida, traga luz, traga esperança, traga renovo. Oh Jesus, Jesus, Jesus. O que posso ver, se não vale de ossos secos? O que posso dizer, se já se foi a esperança? Oh, aleluia! Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha o Espírito, haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som de um avivamento, a morte tornando vida, ressuscita, ó terra que está. Profetiza, meu irmão, profetiza, meu irmão. Ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som de um avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Irmãos, vamos fazer um ato profético nesta manhã. Se você puder colocar as duas mãos ou uma mão, se você puder colocar uma mão ou as duas assim, ó.
se você puder hoje, agora, nesta hora, profetizar sobre a sua vida, esquece o coletivo. Deus está mandando eu dizer para você: esquece o coletivo, é você. Esquece esse negócio agora de você, meu Deus, porque o meu trabalho, lá na minha casa, não, você tem áreas da tua vida que Deus está mandando você profetizar para você. Ninguém conhece melhor você do que Deus, ou seja, você, esse profeta nesta manhã, pode profetizar o caos da sua vida, áreas da tua vida que precisam ser ministradas, que você pode ministrar, você pode fazer isso nesta manhã. Então faça. O que posso ver? Talvez sentimentos que você não gostaria de ter, profetiza. Deixa eu te ajudar. Talvez ações da tua vida que você não gostaria de fazer e nem de ter, profetiza. Talvez seja a tua língua, a tua fala, talvez seja os teus olhos, talvez seja a tua boca, talvez é o teu corpo, talvez é a tua mente, talvez são as suas ações, profetiza. Não se permita num dia maravilhoso como esse, você voltar para sua casa da mesma forma como você entrou. Som de um avivamento, A morte tornando vida, profetiza. Dos ossos ressuscita. Senhor, muito obrigado nesta manhã. Agora onde nós iremos estar diante, Senhor Deus, desta mesa, iremos cear. Obrigado por esta palavra. Tenho certeza que o Senhor aferiu com as tuas chaves portas de corações aqui nesta manhã, que foram desencadeados. Espaços precisavam ser liberados dentro de nós, Senhor. Então obrigado em nome de Jesus. Obrigado em nome de Jesus.